Não saiu, não saiu. Por Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse momento de oração, que os irmãos orassem em favor da Igreja Shinohara, da qual pertencemos, e o pastorito, que esteve conversando conosco e que já está com a idade avançada, e eu creio que, da minha parte, eu não tenho me lembrado de buscar ao Senhor em favor do nosso pastor Ito, que já de muitos anos, de décadas, já tem nos auxiliado, nos ajudado, amparado, fortalecido. Então, um homem de Deus que merece toda a nossa atenção, e gostaria dos irmãos que orassem em favor do nosso irmão Ito, que já passou da idade dos 90. Então, todos nós gostaríamos de chegar até essa idade com a saúde, a lucidez que ele tem. Então, este mês ele faz 95. E o nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko, que nos comunicaram e não podem estar conosco, lembre-se deste casal, eles agradecem ao Senhor por mais esta oportunidade de poder estarmos orando em favor deles, e este é o nosso dever, orar em favor uns dos outros. Também a Bianca, que o Senhor concedeu mais um ano de vida e não pode estar conosco. Igualmente é o nosso filho Daniel, mais um aniversariante deste mês. Peço as vossas orações em favor do lar do nosso filho Daniel, as suas filhas e a sua esposa. Também o aniversário da nossa irmã Luzinete, que foi esta semana, e que o Senhor esteja abençoando com muitos e muitos anos de vida, que o Senhor fortaleça a nossa irmã juntamente com seus familiares. E também o batismo da nossa irmã Cláudia Akemi Uemura, que se realizou ao sul do país, a uma distância de aproximadamente 1.000 quilômetros daqui, e que é irmã do nosso irmão Júlio Kaoru Emura, que alguns meses não? Atrás eles estavam conosco, mas agora eles não podem estar, e a esposa dele então está no culto de oração com as irmãs de quarta-feira. Então, que o Senhor esteja abençoando. E vamos também aos nossos irmãos que estão conosco, que possam compartilhar o vosso pedido de oração. Irmã Harumi. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Bom dia para os que estão no Brasil, né? E agradecer, como sempre, eu acho que eu mais agradeço do que peço, porque Deus é tão sábio, que Ele me dá antes mesmo de eu pedir, então eu acho que eu tenho mais que agradecer. E meus pais ainda não conhecem Cristo, mas eu tenho certeza que no momento oportuno eles terão, né, esse encontro maravilhoso com Jesus. E quero agradecer que meu marido veio em segurança, agora está voltando para o alojamento, que a casa dele é aqui, não é lá, né? Conseguiu hoje renovar a carteira de motorista dele, os policiais foram super atenciosos, deixaram eu acompanhar ele tudo, até o vídeo, eu pude ficar lá sentada assistindo e passando um pouco de informação para ele, né? E então, mas é agradecer, e agradecer também pela saúde de todos, ver todos que estão aqui, mais uma vez, mais um domingo. Boa noite. Pode sim, pastor. Pode sim. Estou no farol aqui, mas dá para falar. Graças a Deus, eu também quero agradecer, né? Esse final de semana foi uma bênção, Deus nos abençoou, pudemos resolver muitas coisas, né? E tudo caminhou conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? E quero continuar pedindo oração pelo meu filho,
também pelo visto, né, pastor, que está nas mãos do Senhor, mas acho que tudo já está resolvido, né? Eis que tudo novo se fez e as coisas velhas ó, já ficaram lá atrás. Deus é um renovo na nossa vida, né? Então, só confiar no Senhor. Essas são as minhas orações. Também pela família da Harumi, né? Alguns familiares meus também que não conhecem a Cristo, né? Que Deus possa estar trabalhando na vida de cada um, da vontade dele, tá bom? Esses são os meus pedidos. Fica na live de agora. Amém?この前ちょっとほらソフトボール大会やって、体がボロボロで、ということで歩けなくて。でもだいぶ回復してきたんで、もう感謝で、健康的で、もうそれだけですね。もう本当に感謝の一言につきます。以上です。Bom dia, boa noite para todos. A paz do Senhor. Outro dia, quando que foi? A segunda-feira, né? No feriado, teve reunião dos irmãos, né? Antenou? Softoboro teve, e os idosos participaram, mas estão tudo quebrado, indo sem ser. E o pessoal sem ser também, né? O pastor, né? Estão tudo quebrado. Meu marido também, ele é forte, mas ele tá. Hoje ele tá, né? Ainda com dor. Tá com dor. Eu posso subir a escada assim, lá do Shibuya. Ele falou que pegou no corrimão assim, foi subindo a escada. Mas graças a Deus estamos bem, só temos que agradecer por tudo, né? Igual a Harumi-san falou, eu não peço nada pro Senhor, só agradeço, né? Porque ele nos dá tudo, né, que a gente precisa. Então eu só agradeço. Não tenho coragem nem de pedir, porque o Senhor nos abençoa tanto. Então é assim sempre. Muita bênção, muito mais que eu mereço. Não mereço nada, aliás. Não mereço nada. Bem, irmãos, pastor, graça e paz. Amém, pastor. Realmente agradecer a Deus, e como a Mama Harumi bem lembrou, acho que isso é essencial, né? O Senhor que cuida tanto de nós, agradecer. Então, só o fato de a gente estar aqui, temos muito que agradecer a Deus por isso, né? Agradecer a Deus pela agitação da rei. Essa semana a gente viu o Lucas mais uma vez. O Lucas está crescendo, a médica lá olhou assim, nossa, o fêmur dele tá um pouquinho maior do que esperado. Eu falei, a genética não. A genética não mente, né? Pezinho, 7 meses de vida uterina, já tá com um pezinho de 6 centímetros, então tá vindo, bebezão grande aí. E tá importante que tá saudável, tá tudo bem. Já marcamos também a cesárea, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Então, assim, a gente tá muito feliz, ansioso. As coisas estão correndo muito bem. Continuo pedindo oração, então, pela Rê, pela vida da minha sogra também, que deve operar também em novembro. E minha mãe também, o pessoal da vida da minha mãe, ela teve um mal repentino no banheiro durante essa semana. Mas ela já está bem, mas agora, né, vai fazer alguns exames para saber se tem alguma coisa, né, por trás desse mal súbito que ela passou, né? Então, só esse pedido de oração, pastor. Deus abençoe. Muito grato, irmão meu. E nós somos gratos ao nosso Deus, né, que tem concedido orarmos uns pelos outros. Agora, os nossos irmãos que estão conosco também, nosso irmão Sebastião e a nossa irmã Leia, que também tem nos acompanhado, e nós somos gratos a Deus pela presença de vocês também. Irmã Leia e irmão Sebastião, tenha. Graça e paz a todos. Amém, Vamos graças a Deus. agradecer a Deus pela semana que se passou, né? Deus tem nos abençoado cada dia mais.
feito prosperar nessa terra, né? E que tudo seja feito pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também quero pedir pelo visto, né, da minha filha e do meu filho, não é mais mais uma vez coloco em oração, né, para que Deus tire todos os empecilhos, Deus abençoe, também poderosamente. Amém. Amém. Das paz, Graça e paz. agradecimento a Deus pelo dom da vida, né, pelo ar que respiramos, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Agradecer a Deus. Hoje um agradecimento mais especial aí, que a gente concluiu o fechamento de mais um empreendimento no Brasil, né, que a gente estamos construindo uma galeria e hoje a gente conseguiu comprar o fundo da galeria e hoje a gente está completando mais um espaço, né, graças ao bom Deus que tem nos dado a oportunidade de administrar seus bens aqui na terra. Nós somos apenas mordomos, nós somos apenas servos, nós estamos aqui para cuidar cuidar das coisas que Deus colocou para nós administrar, né? Nós somos gratos por tudo que Deus tem nos abençoado e agradecimento, só agradecer a Deus por tudo. Amém. Agradeço. A Raíssa? Boa Oi. noite, a paz do Senhor a todo mundo. Só queria pedir também pelo visto da minha família, que Deus possa estar abençoando, tirando todos os empecilhos e abençoando a nossa vida e agradecendo. Irmã Luzinete, por gentileza. Senhor, irmãos, quero agradecer a Deus, né, por mais um ano de vida que Ele me deu e por todas as bênçãos, lutas e vitórias para a glória do Senhor Jesus. Eu quero também agradecer na recuperação do meu sobrinho Rafael. Deus tem cuidado a cada dia, pela misericórdia. Quero continuar pedindo oração por ele, porque é um processo, né? Então, todas as coisas que a gente agora dá o resultado, depois no médico. Então, Deus, que acredita também sua obra, eu que vai acontecer em nome de Jesus. Pelos meus pais, pelo Brasil, e que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, muito grato, irmã Luzinete. A irmã Mieco também. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Como Senhor é bom Jesus. agradecer a Deus, né? Todas, pelo menos da Todas graça. em tudo dai graça. Por pequenas coisas e por grandes. Ontem tivemos um dia realmente bastante animado. De manhãzinha, já 7 horas, saímos de casa, fomos em Daniel. Né? Precisava levar Mais longe. a segundinha para otorrino e depois ficamos com a maior e foi o aniversário dele, né? Foi uma benção, pudemos passar uns dias felizes. Depois a primogênita não queria que a gente voltasse, começou a chorar, não vai embora, não vai embora. Não. Graças a Deus que gosta da gente, né? E à tarde nós fomos ver aquela exposição do pintor de boca, né? Hoshino Tomihiro, em Asamino. Foi uma bênção. Levamos os netos, os filhos da Miliane estava trabalhando. E depois passamos no Riguepa. Foi muito bom, muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Só tenho que agradecer. Irmãs, não se esqueçam do culto de quarta-feira das senhoras, que está muito bom. Nós vamos falar sobre o Salmo 84 agora. Muito bom com você. Deus. Estamos estudando os Salmos. Amém, Jesus. Então, aquelas irmãs que podem, que tenham horário livre, estejam juntamente com a irmã Mieco e as demais irmãs que têm estado orando ao Senhor, buscando ao Senhor a palavra do Senhor para serem cada vez mais edificadas. Então vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa responder a cada um desses pedidos. Ó Pai amoroso, ó Deus justo, santo e bom, Tu sabes e conheces as nossas necessidades, porque Tu és Deus eterno,
O futuro lhe pertence, o passado lhe pertence, o presente lhe pertence. Todas as coisas lhe estão sujeitas, ó Deus Santo. Cada uma dessas dificuldades aqui apresentadas, ó Senhor meu Deus, possibilidades das tuas bênçãos, Senhor meu Pai, são maiores. O Senhor é Deus eterno que poderá, com certeza, estar abençoando o nosso irmão Carlos em todos os seus pedidos, no seu lar, na sua família, nos seus negócios, em tudo aquilo que ele necessita, ó Pai amado, da tua presença. O Senhor é aquele que retira os obstáculos para que cada um de nós, os teus filhos, tenham a vitória, porque o Senhor trabalha em nosso favor. Ao seu filho, ao filho do nosso irmão Carlos, aos familiares todos, à esposa do nosso irmão Carlos, a solução de cada dificuldade e cada problema estão em tuas santas mãos. Oh Deus, Pai, buscamos a vitória somente em Ti, ó Pai amado. A irmã Harumi também, que o Senhor tenha abençoado, mas alcance os familiares, ó Pai amado, por Tua graça, Teu favor e Tua misericórdia. E agradecidos estão, porque o Senhor os tem abençoado, este casal e tudo o que eles têm feito, o Senhor tem abençoado de maneira que eles são gratos a Ti, ó Deus Santo. Ao nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa, a irmã Renata, a sua filha Débora, o Senhor continue abençoando. Ao nosso irmão que tem testemunhado de que o Senhor é maravilhoso, benigno e bondoso, tem dado um crescimento sadio àquele bebê e que virá a este mundo, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, para a honra, louvor e glória do Teu nome, sendo consagrado a Ti, ó Deus e Pai, no santo nome de Cristo Jesus. Pelos familiares da irmã Renata, que o Senhor também esteja abençoando, ó Pai, restaurando, renovando, curando, igualmente a mãe do nosso irmão Melvin, ó Pai, Tu o sabes, e o Senhor conhece onde está aquilo que o homem não sabe, mas o Senhor sabe, e o Senhor pode restaurar, renovar, capacitar novamente, para que cada um de nós possa ter um coração alegre e tranquilo diante das dificuldades que todos nós enfrentamos. No nome de Cristo Jesus, nosso irmão Nishimura, minha cunhada, a irmã Maria, que o Senhor esteja abençoando esse lar, essa família, continuamente, como o Senhor tem feito. Não tem deixado faltar a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Por isso, somos gratos a Ti, ó Pai amoroso, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pelo nosso irmão Sebastião, que tem contado as vitórias que o Senhor tem dado. O Senhor é Deus fiel, o Senhor não deixará de mãos vazias esses Teus filhos, nem a cada um de nós. Antes, suprirá todas as nossas necessidades, porque somos gratos a Ti, porque cremos em Ti, não porque Tu és um Deus bondoso. E nós somos apenas aqueles Teus filhos agradecidos em tudo e em todas as coisas que tem feito por cada um de nós. E somos gratos a Deus por esta família, a irmã Leia e os seus pedidos, ó Pai, para que o visto possa ser renovado igualmente da Raíssa, Senhor meu Deus, aos pedidos dessa jovem, estão diante do Teu trono, e o Senhor poderá fazer aquilo que nem pensamos, nem imaginamos, e muitas vezes melhor e maior. Por isso entregamos em Tuas santas mãos, ó Pai amado, em favor do pastorito, ó Senhor, que o Senhor conceda lucidez, conceda a vida com alegria. Na Tua presença tem servido a Ti, Senhor, meu Pai, com integridade, com amor à Tua obra. Assim, creio com cada um desses que aqui estão, também aqueles que nos veem pela internet, que trabalham na Tua obra. Ó Senhor, meu Deus, o Senhor, e somente o Senhor poderá recompensá-los. A irmã Luzinete, Pai, que o Senhor tem pedido, o Senhor tem atendido ao pedido de oração dessa Tua tão querida filha, assim como o nosso irmão Alexandre, aos seus filhos, aos nossos irmãos, pai e mãe da irmã Luzinete, a nossa querida irmã Janete, ao seu esposo Ezequiel, ao seu filho Rafael. O Senhor continue e permaneça para que nenhum mal venha a causar, nem trazer nenhuma enfermidade, nenhuma dor, e que eles possam em breve estar compartilhando esta bênção, esta vitória que o Senhor já tem concedido a esses Teus filhos. Ó Senhor, meu Deus,
Também em favor do Anderson e da Keiko, continua abençoando aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, a qual o Senhor tem em tuas santas mãos abençoado. E eles agradecidos estão ao Pai por todas as tuas bênçãos. Não podem estar conosco, mas o Senhor os esteja abençoando ali aonde estiverem. Por esses irmãos que não podem estar conosco, e um dia estiveram conosco, Pai, ao Júlio Kaoremura, a sua irmã, ó Senhor, meu Deus e Pai, que se batizou neste dia. O Senhor esteja abençoando a Akemi com todas as tuas bênçãos, passos decisivos, porque ela enfrenta dificuldades neste país. A Bianca, ao nosso filho Daniel, a irmã Luzinete, os aniversariantes desta semana, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos. A cada um desses pedidos aqui registrados, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando também o pastor Hasegawa, que esteve conosco, trazendo a tua mensagem, guardando, protegendo, livrando, e ele é do sul do país. Desculpa, eu falei norte. Ele é do sul do país, eu sempre troco. E que o Senhor ali esteja abençoando o ministério do nosso irmão, que também tem contribuído e colaborado, ó Pai amado, para a tua obra neste país. E pedimos as tuas bênçãos, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos no santo e precioso nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu confundo um lugar do norte do Japão com um lugar do sul. Não sei por quê. Às vezes, e eu confundo com outro, com algum nome lá de Hokkaido, de algum de lá de cima. Mas que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Então vamos aqui à leitura mais uma vez do Salmo 62, do versículo 5 ao versículo 8. E aqueles que têm a sua Bíblia possam então estar acompanhando conosco. Salmo 65, do versículo 5 ao versículo 8. Assim diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Maravilhosa palavra, não? Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Só ele é a minha defesa. Não serei abalado. Com certeza não seremos abalados. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Então, este salmo, escrito pelo rei Davi, e ele aqui diz: confiai nele, ó povo, ou todos os povos, em todos os tempos. E chegou até nós. E podemos continuar confiando no nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, irmãos, a princípio nós temos nesses versículos algumas lições sobre a esperança de cada um de nós, a confiança de cada um de nós e a segurança que nós temos no nosso Deus sublime e santo. Então, todos nós precisamos sempre de uma palavra de conforto, também de confronto, mas de conforto principalmente. Quando passamos por dificuldades, a nossa esperança está além das dificuldades, a nossa confiança também está acima de todas as dificuldades, mas elas vêm, com certeza sim, têm vindo para cada um de nós, de diferentes formas. Então esse salmo foi escrito quando o rei Davi passava por uma situação difícil em sua vida. Se fosse assim, muitos de nós teríamos já escrito muitos salmos e passamos por muitas dificuldades na nossa vida. Mas eu mesmo não escrevi nenhum. Então ele estava sendo ameaçado de morte, né? E era vítima também de tramas cruéis armadas por pessoas falsas e perigosas, segundo o relato desses versículos. Então, algo que permanece até os dias de hoje. Muitos cristãos estão sendo vítimas de pessoas que são próximos
e que muitas vezes querem derrubar secretamente a cada um de nós. Então, sabemos que o seu filho Absalão, então, queria tomar o seu lugar. E ele relata no versículo 3 e no versículo 4, né, onde ele fala que não podemos e não devemos atacar pessoas com adversidades, pessoas que muitas vezes encontramos e que já têm adversidades na vida, até muitas vezes adversidade maiores do que nós. Não devemos atacar essas pessoas. Muito pelo contrário, devemos falar palavras de fortalecimento para elas. Isso no versículo 3 e no versículo 4 também. Nós encontramos alguns amigos, que não podemos dizer que são amigos, mas que muitas vezes querem nos derrubar da nossa posição na empresa, da nossa posição na igreja, de todas as dificuldades, em todas as situações. Muitas vezes encontramos pessoas, né? Não é porque a pessoa participa das atividades da igreja que ela não pode ser uma pessoa que quer ocupar um lugar a qual não foi permitido pelo Senhor, enquanto que outros o Senhor permite e que está nas mãos do Senhor. Sabemos disso porque é Ele quem escolhe, é Ele quem separa, é Ele quem prepara e é Ele quem completa a obra que Ele iniciou. Ele é o autor e consumador. Por isso, confiaremos nele na posição que nós estamos dentro da casa do Senhor. Então, algumas pessoas próximas do nosso rei Davi, elas eram falsas. Então, assim como está escrito, perto dele as pessoas elogiavam ele. Longe dele, essas mesmas pessoas o amaldiçoavam. Existe isso atualmente? Sim, não mudou nada. Podemos encontrar, não queremos encontrar, mas podemos encontrar pessoas que, perto de cada um de nós, engrandecem, falam até mais do que nós podemos ser, mas quando viramos as costas, como dizemos, essas pessoas já falam completamente o oposto e, se puderem, até nos amaldiçoam, e é o que enfrentou o nosso irmão Davi. Então, uma situação terrível de angústia, não? Que ocorre na vida de muitos e que esta situação foi passada pelo homem segundo o coração de Deus, como está na palavra de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, ele sendo um homem segundo o coração de Deus, eu creio que muitos creem que ele não deveria passar por essas situações, mas todas as coisas acontecem igualmente a todos. Ainda que nós possamos ser muitos religiosos, muitos fervorosos, possamos ser muito trabalhador na obra do Senhor, mas as dificuldades vão aparecer e muitas vezes grandes dificuldades que trazem angústia para o nosso coração. Não é porque aconteceu com ele que vai acontecer com cada um de nós. Não, isso também não é verdade, mas pode acontecer uma provação do Senhor para cada um de nós. Então, nessa situação de estresse em que ele passou, a maioria de nós se desestrutura. Então, tem pessoas que estão estressadas e fazem cada coisa que nós não pensamos. Ele mesmo não acredita que fez aquilo, quando está numa situação de estresse. Então, sabemos que tem até algumas pessoas que sofrem até um infarto do coração. Devido ao quê? Ao excesso do estresse, a situação. Então, imagina, este homem, já não sei qual idade que ele tinha, mas não era novo, não era jovem, o rei Davi, e passar por essa situação onde o próprio filho queria tirá-lo do trono e alguns queriam, de alguma forma, acabar com a vida dele.
como ele mesmo escreveu, não? Ou seja, não derrubar um muro que já está quase caindo, como ele disse, não? Mas porque quando nós temos este impacto do estresse, então muitas vezes nós não sabemos agir como o rei Davi. Ele permaneceu em silêncio. E por que Davi ficou em silêncio, ficou calado? Ele poderia ter argumentado outras coisas, mas a resposta já está no texto. Por que ele ficou calado? Porque ele sabia que somente o Senhor poderia socorrê-lo e sustentá-lo. E somente em Deus ele confiava. Então, não haveria necessidade dele buscar os seus próprios recursos, mas o Senhor é aquele que poderia fazer todas as coisas em favor dele, igualmente a cada um de nós, a cada um de vocês que estão conosco. O Senhor pode fazer, basta nós pedirmos e continuarmos pedindo, como temos feito. Senhor, ajuda-nos nessa situação. Muitos não conseguiram, mas estamos na mesma situação. Mas o Senhor é quem? É a nossa fortaleza, é o nosso socorro, é a nossa esperança viva. Vamos continuar confiando no Senhor. Ele nunca nos desamparou, nem nos deixou desapontados. Quando nós estamos debaixo dessa pressão, desse estresse, a nossa alma tenta falar e falar. Muitas pessoas são assim. Falam. Aí isso vai fazer o quê? Isso vai aumentar mais o estresse do nosso coração. Por isso que muitas vezes as pessoas podem levar à morte através de um infarto no seu coração. Às vezes, nós até pensamos que temos que agir, temos que fazer alguma coisa. Nós oramos, pedimos intercessão, outros irmãos oraram e não aconteceu nada. Isso ocorre. Sim, com certeza, mas o tempo do Senhor, graças a Deus, não é o meu. Então, muitas vezes nós pensamos que nós temos que agir. Irmão, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer algo, né? Por quê? Porque talvez Deus não é suficiente para acalmar o meu estresse, então eu tenho que fazer alguma coisa. Tem horas que nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus, e tem horas que nós não temos que fazer a nossa parte. Então nós vamos buscar a Deus em favor de uma enfermidade, mas antes, ou conjuntamente, nós também podemos buscar um auxílio médico, uma ajuda médica. Então isso não é pecado nenhum. Não é que eu estou querendo que o Senhor me restaure, me renove, me restabeleça, mas eu estou indo ao hospital. O hospital é em segundo plano. O primeiro plano sempre deve ser, como o nosso salmista disse, somente em Deus. Nesse caso de uma enfermidade, por exemplo. Em outros casos, não me é permitido. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Principalmente naqueles casos onde o homem não tem solução, a medicina não tem solução. Os nossos recursos não servem para nada. Então, para acalmar o nosso estresse, o que nós temos que fazer? Não ficar procurando falar, porque não foi isso que o salmista disse. Mas como Davi disse para a sua alma, nós também podemos dizer, somente de uma coisa necessitamos para sobreviver e triunfar. E isso nós já temos, irmãos. Nós precisamos de quê? Somente do Senhor é que nós precisamos. Então nós já temos o Senhor. Por isso, se é do Senhor, que é somente do Senhor que nós precisamos para sobreviver e triunfar, como temos visto e ouvido testemunho esta noite, então, isso já é a razão para nós confiarmos somente no Senhor. Então, somente no Senhor
somente do Senhor é que nós precisamos. E esse sublime Deus Salvador já está ao nosso lado. O Senhor já está conosco, trabalhando em nosso favor. Ah, mas eu não estou vendo. Não está vendo, mas você vai ver o resultado da ação do Senhor em algum momento. Muitas vezes nós não vemos nem nesta vida presente. E então nós vemos na vida futura, como temos muito testemunho de muitos irmãos que trabalharam na obra do Senhor e não viram fruto do seu trabalho. Hoje existem milhares e milhares de pessoas que foram salvas depois da partida dele. Ele não viu os frutos, nem por isso Deus deixou de trabalhar. Então, trabalhando, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Nele, e somente nele, nós não seremos abalados. Se confiar em homens, se confiar em pessoas, nós ficamos abalados muitas vezes. Por quê? Nós não seremos abalados, nós vivemos confiantes da sua presença. Então, como eu não vou me abalar? Porque se o Senhor está conosco, ainda que eu não o veja, ainda que eu não veja fisicamente a sua presença, mas com certeza ele não nos abandona. Então nós podemos também aprender que a nossa fé, porque nós vivemos daquilo que não vemos, de um futuro que nós esperamos, e que o Senhor venha restaurar, restabelecer, renovar a saúde, as forças e tudo o que nós necessitamos, e muitas vezes estamos em falta. Então, essa nossa fé deve sempre estar firmada somente em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não em Deus e em outras coisas ao mesmo tempo. A nossa fé. Há poucos minutos atrás eu falei que nós podemos confiar no Senhor e também obter o auxílio da medicina. Mas isso não, a minha fé não está na medicina. Somente em Deus. Então, foi o que ele escreveu nesses versículos que lemos. Não em Deus e em outras coisas ao mesmo tempo. Davi não escreveu, eu estou confiando em Deus, nos meus amigos, nos meus familiares. Ele não escreveu isso. Então, a fé do rei Davi estava em Deus e não nas suas riquezas. Era homem rico? Quem disse, não? Que não. Era homem rico, poderia fazer muitas coisas com a sua riqueza? Sim, mas em seus amigos, ele tinha amigos sinceros? Tinha. No seu exército, ele tinha um exército, mas ele não comentou nenhum desses. Então, é por isso que Davi tinha a sua alma em paz, porque quando nós confiamos em pessoas, nós dependemos da circunstância que essas pessoas vão enfrentar para nos ajudar. E isso pode dar errado, como muitos exemplos que já existiram e existem. Então, nós perdemos a nossa calma, nós perdemos a nossa paz. Então, por que Davi tinha a sua alma sempre estava em paz? Porque ele confiava no Senhor, apesar do mundo ao seu redor estar desabando. Era o seu filho que queria dar um puxão de tapete nele, eram os outros, o sogro, eram outros que queriam matá-lo. Ele viveu uma situação, não foi de rei intocável, muito pelo contrário. Então, Davi confiou no Senhor em todos os tempos. Por isso que está escrito na palavra, o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele sabia como agradar ao Senhor e como buscar ao Senhor. E nós, com certeza, aprendemos com ele. E essa situação que ele passou é realmente perigosa. Então, como Davi encontrou alívio e paz mesmo sob pressão e estresse? Desses momentos, que não foram os únicos, com certeza. Se lermos sobre a vida de Davi, vamos ver que ele passou por dificuldades muito grandes. Então, no versículo 1 e no versículo 2, a minha alma descansa só em Deus, dele vem a minha salvação. Então, ele esperou em Deus. Aí já está um ponto que nós devemos
sempre ter em mente. Então, como Davi encontrou alívio e paz, é da forma que eu e você e eu podemos encontrar alívio e paz. Amém. Segundo, Davi encarou o problema e não fugiu dele. Está no versículo 3 e 4, onde ele sabia que as pessoas não eram seus amigos reais, eram inimigos, na verdade, ó, e que queriam derrubar ele, queriam acabar com a vida dele. Então ele não fingiu que não tinha o problema, ou não aumentou o problema demais. Antes ele encarou o problema e não fugiu dele. Quem foge do problema, o problema sai atrás dele. Porque fugir do problema não resolve, nunca resolveu nenhuma situação. Então temos sempre que encarar o problema. Terceiro, Davi encorajou a sua alma, que estão registrados no versículo 5 e 6. Quarto lugar, Davi exortou o seu povo, nos versículos 7 e 8, onde nós lemos que ele exorta o povo a confiar no Senhor. Davi também expôs o engano, no versículo 9 e 10. Sexto, Davi escutou a voz de Deus, no versículo 11 e 12. Então ele aguardou e esperou na resposta do Senhor. Então nós podemos e devemos, com certeza, usar dos nossos recursos para nos ajudar em todas as situações. Mais uma vez eu falo e repito. Mas a nossa certeza e confiança estão. A certeza e a confiança. A confiança e a certeza estão caminhando juntas. E a nossa certeza e a nossa confiança estão na providência divina. Ou seja, será que existe algum homem que é mais poderoso do que o nosso Deus? Só porque nós vemos essa pessoa próxima de nós? Não. Então, no versículo 13 e no versículo 4, Davi reconhece o problema sem ficar se lamentando diante da situação adversa. Que muitas vezes podemos até fazer. Mas lamentar não leva a nenhuma solução. Muitas vezes nós contamos para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, para tentar acalmar o nosso coração. Mas não que as pessoas venham a trazer uma solução igual à solução que o nosso Deus traz. Podemos encontrar pessoas que nos levam ao autor da solução do nosso problema. Mas não estou descartando que nós podemos ter pessoas que podem nos ajudar em muitas situações, mas elas são usadas por Deus para aliviar o nosso fardo. Isso é verdade? Sim, também é verdade. Mas nós devemos reconhecer que nós somos fracos, que nós somos incapazes, que nós somos falhos e pecadores. Tudo isso diante de Deus. Somos fracos diante de Deus, somos incapazes, com certeza. Falhos e pecadores. E levar tudo a Deus em oração sincera. Não tem uma outra forma. Aí então, a solução poderá chegar até nós pela resposta de Deus. É o que nós fazemos. É o que todo irmão faz quando ele ora e busca ao Senhor. Vamos chegar ao Senhor em oração, que é a única forma de nós entrarmos em contato com o nosso Deus, levar tudo a Ele em oração sincera, quer seja uma dificuldade grande ou uma pequena, e também agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que tem nos concedido, e aí, consequentemente, a solução poderá chegar a cada um de nós em resposta do nosso Deus para a solução daquele problema, que muitas vezes não chega da forma que nós queremos. Mas o Senhor, somos testemunha de que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Então, no Salmo 61,
E no Salmo 63, 61 e 63, Davi orou a Deus. Observem que, depois, numa leitura, se os irmãos puderem, observe que ele está fazendo uma oração a Deus. Mas, nesse Salmo 62, o nosso Davi fala para si mesmo. Como é que ele começa? Ó, minha alma. Ele está falando para ele mesmo. Então, orar para si mesmo. Orar a Deus é importante e necessário, acima de tudo. Mas fortalecer a nossa alma com a palavra de Deus também deve ser um hábito para todo cristão. Vamos fortalecer a nossa alma? Sim, devemos fortalecer a nossa alma. E como eu vou fortalecer a minha alma e a nossa alma? Nós devemos lembrar para nós mesmos o quê? Que somente Deus é a nossa rocha eterna. Como eu disse, esse salmo, Davi fala para si mesmo. Então, lembrando a cada um de nós que somente Deus é a nossa fortaleza, somente Deus é a nossa esperança, somente Deus é a nossa certeza do socorro de Deus e da sua sublime e santa salvação. Não tem uma outra forma. A palavra esperança, a palavra que habita em nós, ela tem que ser vinda somente de Deus. Esperança, depositar esperança em homens, muitas vezes, eles podem ser falhos, igual nós, ou muitas vezes até mais falhos do que nós, ainda que queiram nos ajudar. Assim como eu posso querer ajudar alguém, mas eu tenho os meus limites. Nós temos os nossos limites. Deus é ilimitado em todos os seus feitos. E por que não buscar a presença do Senhor? Uma vez que nós temos essa ferramenta em nossas mãos de buscarmos a Ele em oração. Então, a nossa fortaleza, a nossa esperança, a nossa certeza do socorro de Deus e da sua sublime e santa salvação está no Senhor. Então, por que vou buscar um intermediário? Eu vou buscar diretamente ao nosso Deus. Então, irmãos amados, o que nós temos que fazer? Quem espera somente no Senhor, jamais será abalado, como o salmista disse, pois não ficará sem a resposta divina. 100% confiar no Senhor. A nossa esperança estará sempre no Senhor. Também, nós vamos e devemos encorajar a nossa alma sempre com a palavra de Deus. Não precisamos de nenhum outro livro. Ultimamente, muitos livros de autoajuda, muitas pregações de autoajuda, muitos canais de autoajuda, sim, mas se você não encorajar a sua alma com a palavra de Deus, essas coisas não vão ser necessárias. Não falei que não ajudam em nada. Sim, mas elas não serão necessárias. Então, isso não vai fazer com que aumente a nossa fé em Jesus Cristo. O que faz nós aumentarmos a nossa fé em Jesus Cristo é a palavra de Deus, os testemunhos que os irmãos dão da presença de Deus na vida de cada um de nós. E também vamos encorajar os nossos irmãos, como fez o nosso salmista, ao povo, encorajar os nossos irmãos que estão passando pelo mesmo vale de dores que nós já passamos, ou que muitas vezes também estamos passando semelhante, mostrando a eles a razão da nossa bendita esperança e da nossa alegria. Ô irmão, eu também estou passando por essa dificuldade, ou eu já passei por essa dificuldade, e a minha esperança está no Senhor, e a minha alegria vem do Senhor. Vou continuar confiando nele. E o irmão possa ser também edificado, sabendo que a voz de Deus traz alívio para o nosso coração e a nossa alma abatidos. É a voz de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação, ouvindo
vendo de alguma forma aquilo que traz alegria para o nosso coração, vinda de Deus, lendo e meditando na palavra de Deus. Então, ore a Deus, leia a palavra de Deus, ore a Deus, leia a palavra de Deus, compartilhe a mensagem da cruz, esteja em comunhão com os irmãos e o Senhor será com você. Amém? Então, é o resumo do que o nosso irmão Davi fez nesses versículos. Orou a sua própria alma, sim, mas ore a Deus. Vamos crescer como? Lendo a palavra de Deus. Qual é o nosso dever e obrigação? Compartilhar a mensagem da cruz. Esteja em comunhão com os seus irmãos, dignos de confiança, dignos de serem chamados irmãos em Cristo. E com certeza o Senhor vai abençoar o seu lar, a sua família. Então, nós esperamos que cada um de nós possamos ser cada vez mais triunfantes no Senhor. Então, é Ele, é por Ele, é com Ele, é nele, é tudo por Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somos agradecidos a Deus por mais uma semana que tem nos concedido de todas as bênçãos. Algo a acrescentar, irmã amiga? Toda honra, algo a acrescentar, a irmã amiga falou sim, toda honra, todo louvor e toda glória ao nosso Deus. E a nós, aquilo que o Senhor nos tem permitido, esta alegria de estar na presença dele. Agradecemos a cada um desses irmãos, que o Senhor esteja abençoando a cada um, segundo a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, com mais uma semana, ajudando na resolução da dificuldade, do problema, na restauração, na renovação, na cura, na libertação de cada um daqueles que necessitam da presença do Senhor. Aqueles que nos veem pela internet, o Senhor está com você também. O Senhor está nos abençoando. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos. Ó soberano e amado Deus, mais uma vez agradecidos a Ti por esses poucos minutos em que pudemos compartilhar a Tua palavra de esperança, esta palavra de certeza, de confiança, de fé na Tua providência, na Tua presença, na vida de cada um de nós. Ainda que não vemos com os nossos olhos, mas a nossa alma e o nosso coração se alegra da Tua presença santa. Fica conosco, ó Deus e Pai, em mais uma semana, abençoando a cada um desses Teus servos, desses Teus filhos, do Teu povo. Ao irmão que vai para a Tua casa, ao irmão que está na Tua casa, ao irmão que está regressando da Tua casa, ali o Senhor esteja abençoando, por amor e em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É no nome de Cristo Jesus que nós Te agradecemos por esta presença santa e este privilégio de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, queridos irmãos. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os guarde. 1, 2, 3.